Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para mais uma história? Uma história daquelas hoje. Fiz até um suspense no Instagram lá. Vou fazer perguntas que eu acho que ninguém nunca fez para essa pessoa. Vou começar logo fazendo a apresentação dele, tá? Então, ele é carioca, ele é mestre, ele é PhD em deformidades faciais, já realizou 88 missões humanitárias em mais de 8 países né, diferentes, mais de 300 pacientes por ano. Vai me corrigindo depois, viu, doutor, se eu errar alguma coisa aqui, por favor. E é o Fernando Almas, né, que eu já sigo lá no Instagram. Então, assim, doutor, seja muito bem-vindo ao Fissurada Pod. Obrigado demais, Rita, pelo convite. Assim, eu sou um fã, né, do seu projeto, né? Tenho ele como referência quando sempre busco informações de como alcançar mais pacientes. Para mim é uma honra e um privilégio grande poder ajudar um pouquinho no seu projeto e contar um pouco dessa minha caminhada diferente, né? Dessa minha luta em prol das deformidades dento-crânio-faciais e desse trabalho humanitário que eu amo demais. Ah, mas dá para ver, doutor. Quem chega lá no teu Instagram já dá para ver de cara ali, assim, ele transmite sem falar muita coisa. Eu acho que quando eu pego ali um feed do seu Instagram e começo ali a rolar ali as imagens e tudo, eu já consigo sentir esse amor mesmo ali no seu trabalho, naquilo que você faz, assim, isso é bem transmitido. Mas, pessoal, assim, antes de começar essa conversa com o doutor Fernando, eu tô nervosa, tá? Eu tô nervosa, confesso mesmo que eu tô nervosa. Deixa aqui o seu like, tá? Comenta, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que a gente possa trazer mais profissionais também ainda, e mais fissurados e outras causas também, ok? Doutor, então o senhor é carioca, mas eu sei que mora aí, sim ou não, tá? Você, porque é tudo, né? Por favor, essa formalidade não, porque aqui é um bate-papo, não é mesmo? Então, Sim. você é carioca, mas é dessa região de Goiânia, o sotaque já é um pouco diferente, já não sinto tanto mais o cara carioquês aí, né? Não, já não tem mais nada de carioca, assim, né? Fui nascido e criado no Rio de Janeiro. Minha família veio de uma família simples, né, do Rio de Janeiro. Nós não tínhamos tantas condições, nunca faltou nada à mesa, mas não tínhamos tantas condições assim. E meus pais vieram se aventurar, né, na região centro-oeste e trouxeram os filhos, né? Nós somos dois, então eles trouxeram os filhos e daqui eu não consegui sair mais. Casei, né, fiz uma parte da minha formação aqui, casei e hoje sou muito feliz aqui no estado, né? Tanto que, por mais que eu trabalhe fora do Brasil, continuo tendo aqui Goiânia a minha base, né? Onde eu tenho meus grandes amigos, onde é uma cidade muito segura para se morar, né? Onde eu tenho meus carros antigos que eu adoro. Então, acaba sendo um refúgio, né? Sim, Bem sim. bacana para mim e para minha família. Perfeito. Doutor, então eu quero já construir, vou pegar um pouquinho do Fernando, eu quero tirar o seu jaleco e quero conhecer um pouquinho o Fernando aí. Assim, Fernando, então, foi para a Goiânia, e nesse caso, como foi que despertou esse interesse pela área da saúde? Como que foi assim? Já É, é da família ou não? É interessante, né? Porque quem me vê fazendo o que eu faço, né, imagina que existe um suporte familiar absurdo por trás, né? E eu sou a primeira pessoa da família a ser da área da saúde, né? Eu desbravei essa área dentro da nossa família. Uma família pequena, mas que eu fui o primeiro a desbravar, né? Então, eu sempre quis ajudar, né? Engraçado isso, né? Minha avó, já falecida, falava muito isso, assim, que eu gostava sempre de ajudar, sempre me interessei em pessoas que estavam em sofrimento, ir lá e estender a mão, né? Então, é, desde quando eu me lembro, eu sou envolvido, né, por esse lado da minha avó,
né, paterna, a fazer ações sociais. Olha, Então, com 15 anos, assim, não estou tão jovem assim, mas com 15 anos eu me lembro de construir casas na região de assentamentos, né? Então, meus colegas iam para a Disney, né? Pessoas com um pouco mais afortunadas iam para a Disney, né? Nessa faixa de 15 anos, eu ia construir casas, né? Em assentamentos sem terra, ia pessoas de assentamento, né? E ali você sempre cuidava de uma ferida, sim, né? Via pessoas em sofrimento de saúde. Eu não entendia o que estava acontecendo com aquela pessoa, mas sempre estendia a mão, né? perfeito. Então, para mim, sempre foi muito natural, né? Todo mundo Da pergunta assim, essência, né? Da essência mesmo. as pessoas perguntam, Fernando, tem alguém na sua família que tem fissura? Tem alguém na sua família que tem alguma má formação? Assim, eu posso dizer, na minha família de sangue, não, né? Sim, Mas na minha família de pacientes, né? Que eu viro parente de todo mundo. Eu falo que, assim, enquanto o paciente quiser, a gente vai ser uma família. verdade. Então, eu sempre tive essa veia de ajudar. Então, foi uma coisa muito natural para mim ir para o lado humanitário. Sim. E como foi, então, escolher, assim, pelo teu currículo, estou vendo aqui que é PhD em e vejo muitas cirurgias sendo realizadas ali, inclusive em fissurados. E como foi essa sua vocação para ser médico, ser pela medicina? É pela área médica, mas não médico. Explica isso para mim, É, doutor. Como que uma pessoa que não é formada em medicina, ela opera, faz cirurgia plástica? Explica aí que minha cabeça deu uma volta explodiu, aqui. É isso. explodiu, né? Eu acho que isso infelizmente, é uma coisa muito cultural, né? Do brasileiro. Eu vou colocar como brasileiro, porque lá fora isso é mais Europa, Estados Unidos, isso já é mais conhecido, as pessoas entendem mais essas diferenças. Aqui, infelizmente, as pessoas chamam de doutor só o profissional médico, né? E não, os enfermeiros, né, os fonoterapeutas, os psicólogos, né, os cirurgiões dentistas, assim, enfim, todos os profissionais da área da saúde, né, que têm um doutorado, são doutores, né? Uhum. Aqueles que não têm são excelentes profissionais, eles não só têm uma forma de graduação, né, diferente, mas são excelentes profissionais. Mas por um motivo pessoal, sempre achei que a odontologia pudesse me oferecer mais. É engraçado, né? A gente sempre Uau! acha que a medicina vai oferecer mais para o tratamento do fissurado em específico. Eu sempre acreditei que a odontologia oferece mais, porque a gente está nessa região facial, né? E a odontologia tem a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, que faz todas as partes de face, né? Mas também faz a parte oral, né? Então, para mim, essa cavidade oral, ela é muito importante. Mas só voltando lá ao que você perguntou primeiro, né? Ah, Essa minha formação ela foi muito padronizada, né, desde sempre. Né? Eu tive uma boa graduação numa excelente faculdade, né, pós-graduação numa excelente faculdade, mas eu sentia a falta de um treinamento específico para o paciente fissurado. opa! Né? Eu não achei a abertura para a odontologia, né, desenvolver todo o tratamento cirúrgico aqui no Brasil. Né? A gente tem excelentes centros de treinamento para odontologia, mas voltado só à cavidade oral. Né? Entendi. Cirurgias ortognáticas são cirurgias maiores, né? Mas não as cirurgias primárias, como as queloplastias. Então, eu sentia muito essa falta desse treinamento para o cirurgião dentista. Via muito isso para a cirurgia plástica, né? Sim, sim. Mas não para a odontologia. Foi aí que eu decidi, né, por um evento cósmico, né? Cada um acredita no que quiser, né? Isso aí, aqui é livre. É, Pode. tive a Perfeito. sorte de estar no lugar certo, no momento certo e com a preparação correta para essa porta no exterior ser aberta. Né? Então, quando essa porta se abriu, eu agarrei com unhas e dentes, né? E fui fazer essa formação de PhD, né? De pós-doutorado
nos Estados Unidos, especificamente, né, em fissurados. Uau! Ô, doutor, agora sim, a minha curiosidade nesse caso, quando eu agora estou abrindo, né, para falar mais com profissionais, já falei com os outros cirurgiões anterior a esse nosso bate-papo, e o que me desperta primeiro, assim, como é que é a fissura? Tipo assim, você está lá durante toda a sua preparação para se formar e virar um profissional, mas como que a fissura, quando foi que você teve o primeiro contato de fato com o fissurado e falou assim, cara, é aqui que eu vou ficar, é nessa área aqui que eu vou me especializar, vou estudar, vou dedicar quase que uma vida inteira para essa causa. Foi durante a graduação, né? Igual eu disse, a odontologia ela tem muito essa essa parte global do tratamento do fissurado. Então, durante a graduação era muito comum a gente fazer extrações dentárias em pacientes com fissura labiopalatina, era muito comum a gente ver o sofrimento do paciente nos anos de tratamento ortodôntico, né? Então, assim, a gente tinha muito acesso a esse paciente. Mas eu acho que o grande clique na minha cabeça que fez falar assim, uau, eu quero viver disso, Isso. foi quando eu já tinha terminado a minha residência em cirurgia bucomaxilo, né? Eu já tinha terminado o meu treinamento de especialista, né? E um paciente apareceu na minha rotina clínica, né? Era já uma criança de 6 anos de idade, eu lembro muito bem, isso há quase 15 anos atrás, mas me lembro muito bem, e ele apareceu no nosso ambulatório com a fissura não operada. Então, era uma criança já de 6 anos de idade, sem as cirurgias primárias, e ele falava, tio, eu não quero mais apanhar na escola, e ele falava, tio, eu não quero as pessoas olhando para mim, e aquilo Uau. me tocou profundamente, né? E na época, né, é, não que eu seja uma pessoa rica, eu sou rico de outras coisas, né? E, Sim. e não tinha tantas condições, mas nós pagamos, eu e minha esposa, nós pagamos pela cirurgia dessa criança, assim, pela internação, anestesista, Uau. Sim, né, tudo isso, porque o sistema público de saúde não dava o suporte, né? sim. E nós operamos. Eu lembro quando essa criança saiu da sala cirúrgica, né, isso há 15 anos atrás, com toda a minha limitação, né, de capacidade, né, com minha ainda curva de aprendizado e etc. Assim, fiz o que me ensinaram durante o treinamento. Esse pai falou assim: esse não é meu filho. E aquilo me assustou, né? Eu falei assim: como assim? Ele falou: essa criança é perfeita, ela é linda. Meu Deus. E assim, aquela cirurgia mudou a família, né? Mudou. De uma certa forma. E aquilo, para mim, eu falei, cara, que incrível, né? E logo depois eu adoro conviver com meus pacientes, né? Mantive contato com a família por muito tempo, eles voltam sempre no meu ambulatório até hoje, né? E ver ele crescer e fazer parte, né? E ver ele ter uma vida dentro da normalidade para ele foi incrível. Então, ali eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu vou dar um jeito de aprender isso, né? É Então, impactante. foi aí que eu comecei a procurar mais informações de como de virar expert naquilo, né? Porque também uma coisa que me frustrava bastante dos meus professores, né, de professores da cirurgia plástica, de professores da otorrinolaringologia, né, de professores cirúrgicos, né, do tratamento de fissura, era o resultado mediano. O Uhum. resultado mediano e as respostas absolutas me incomodavam. Eu falei, não, eu tenho que Sim. buscar mais, né? Assim, não é possível que o mundo é só esse, né? O mundo deve Aham. ser maior do que isso. Aí eu fui muito sortudo, né? De novo, você acredita no que você quiser, É né? isso, é isso. Sorte, é isso. Doutor, Eu fui sortudo. é isso. Então, vamos lá fazer um fio da meada aqui, para o pessoal que está nos assistindo tentar entender. Então, tá, aí você foi lá para fora, teve Isso. a máxima especialização, que a gente considera o PhD a máxima aí, foi lá e fez toda essa parte
para fissurados. Mas quando a gente rola ali, como eu falei, o Instagram, a gente consegue ver que você também tem essa amplitude. Não somente os fissurados, mas eu também vejo pessoas, eu não sei te falar assim, né, tecnicamente, mas com algumas, vamos dizer assim, deformidades outras, que não é a fissura, mas que você está ali atuando também e tem resultados, assim, incríveis. Eu acho que a formação foi... O PhD ele é em deformidades faciais. Mas lembra que eu falei que primeiro eu tive que ter a minha formação de base melhor, né? A minha formação de base é em cirurgia bucomaxilofacial. Tá. Né? E a cirurgia bucomaxilofacial, a gente abrange todas essas deformidades durante o nosso treinamento. Né? Perfeito. Mas o PhD em si, ele foi voltado ao fissurado, né? Sim. Barra deformidades faciais. Né? Então, ser sortudo, ele foi mais do que só essa vaga que apareceu para mim. Né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar com outros cirurgiões. E os cirurgiões falaram, não, calma aí, Fernando, você é um cara que tem um coração bacana, você é um trabalhador duro, vem cá comigo. Então, eu fui aprendendo, né, com outros profissionais, e esses profissionais foram me ensinando, e esse ano todo eu fui sendo envolvido, né, com tratamento de fissuras, tratamento de cistos e tumores faciais, né, com deformidades congênitas maiores. Então, eu sou um grande privilegiado. Agora eu falo assim, é uma sorte privilegiada. Né, assim. Doutor, mas você percebe que quando eu meio que dou uma volta, vou e volto, e você acaba até sendo... Eu até acabo sendo redundante também, assim, e você tem que explicar de novo. Talvez também a gente, por não ser tão comum, né, esse tipo de situação, como eu já achei logo de cara que você era médico, e talvez eu não tenha sido a única a pensar dessa forma, né? Não é mesmo? Então, por isso que eu trouxe aí, eu queria muito deixar claro essa questão, porque se faz muita confusão hoje, né? Atualmente, a gente está no meio muito bom, graças a Deus, né? A gente está aí na internet, a gente tem voz, aonde eu pensaria que eu, fissurada, estaria num podcast utilizando a minha imagem e a minha voz, que eram coisas que me traziam muitos traumas, e hoje eu estou aqui, né? Inclusive, pessoal, vou voltar aqui rapidinho, doutor. Deixa eu só chamar essa galera para votar. Eu estou concorrendo aí ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil na categoria Diversidade e Inclusão. E é isso que a gente faz aqui, é dar voz a todo mundo, a pessoas que jamais imaginava aí estar falando na internet, abrindo o coração, como é ser fissurado. Então, a gente está trazendo mais, eu quero trazer mais. Então, vota, eu vou deixar aqui a descrição para vocês verem lá no site, e vai ser muito bom levar a fissura para o cenário do podcast nacional. Então, doutor, Você isso já tem meu voto, já tem meu voto. Obrigada, doutor. Meu Deus, que propaganda é essa? Vou recortar essa parte aqui. Doutor, mas você entende, assim, que quando eu faço e você vai ter que ficar me explicando de novo, fica meio redundante, mas é porque a gente não está acostumado, né? E o diferente, hoje, aí a gente tem uma ferramenta que é a internet, a gente tem algo que a gente nunca viu, então, meio que fica, assim, para julgamentos. Você sente isso, assim, na prática mesmo? Não, eu entendo perfeitamente, e isso é uma coisa que traz um problema muito maior, que muitas das vezes a gente não entende, ou não consegue identificá-lo a primeiro momento. Ou seja, hoje, falando de qual profissional pode tratar o paciente com fissura lábio-palatina, em relação às cirurgias, né? Todo mundo acha que é a cirurgia plástica. Essa é a parte popular. E não é, e nunca foi, somente a cirurgia plástica. Mas porque é uma coisa cultural, né? Mas isso não significa que todo cirurgião que trate a fissura é o cirurgião plástico, né? Hoje você pode ter vários tipos de formação para ser um cirurgião de fissura. E isso é uma coisa que no mundo inteiro se entende muito bem. Se entende isso muito bem. Só no Brasil que existe uma resistência cultural e uma falsa informação
de pessoas, de formadores de opinião e de centros que são formadores, dizendo, não, a cirurgia plástica vai até aqui, a cirurgia bucomaxilo vai até aqui e a otorrino vai até aqui. Isso é uma coisa retrógrada, é uma coisa que acontecia há 30 anos atrás, quando se tinha um número muito pequeno de profissionais e quando a informação era controlada, né? Você tinha que ter o livro, você tinha que ter essa informação. Hoje isso não existe mais. A informação está lá, é livre, né? Mas você tem que ter uma boa formação. Então, hoje, no mundo, como que funciona? Qual que é quais são as novas diretrizes? Você pode ter 2 formações de base, ou seja, você pode ser médico ou você pode ser cirurgião dentista. Dali para frente, qual é a sua especialidade? Dentro da medicina, a gente tem 3 níveis de especialidade que tratam o paciente com fissura lábio-palatina, que é a cirurgia plástica, a otorrinolaringologia e a cirurgia crânio-maxilofacial. Ou seja, cada uma com uma formação ou uma visão literária diferente, mas as 3 tratam o paciente em todos os tratamentos também, e com toda a capacidade, desde que esse cirurgião tenha o treinamento para isso. E na odontologia, a mesma coisa. Você pode ter a formação de base como odontólogo, você faz uma residência em cirurgia bucomaxilofacial, mas isso também não te deixa apto, assim como a cirurgia plástica e otorrino e a crânio, a tratar fissurados. O que vai te deixar apto a isso? A você ter um treinamento específico para esse tipo de patologia, que são os conhecidos fellowships, né? A pessoa faz um fellow, ela fez um fellow em cirurgia de nariz, ela fez um fellow em cirurgia de fissuras, entendeu? Então você hoje, o mundo, né, o raciocínio hoje mundial você pode ter qualquer um desses 4 backgrounds, assim, você pode ter essas 4 formações de base, desde que você também seja um cirurgião de fissura, você tem uma especialidade, você tem se dedicado por horas, que você opere mais de 40 pacientes por ano, que você publique, que você se dedique àquilo. Aí sim, você é considerado um cirurgião de fissura. E você pode ter essas formações de base. Por exemplo, eu sou diretor cirúrgico de uma das maiores fundações mundiais no tratamento de fissura, que é composta por cirurgiões plásticos. Olha. Aí você fala, você é dentista? É diretor cirúrgico dessa fundação? Sim, porque no final das contas, eles não estão importando qual é o meu diploma de formação. Eles estão, o raciocínio deles, olha, o Fernando é PhD em deformidades, ele já fez mais de 5.000 casos, ele tem excelentes resultados, com certeza ele tem os problemas dele, né? Ele não mente, ele não fala que nunca teve, ele tem, mas ele, olha, publica, ele se dedica, ele visceralmente vive o mundo da fissura lábio-palatina e deformidades faciais. Esse é o cara que eles contrataram, entendeu? Que maravilha, doutor. Eu amo essas histórias, assim. Eu tenho uma personalidade muito parecida com a sua em termos de sair da caixa. Vamos sair da caixa. Eu amo, porque quando você assim, se predispõe a sair da caixa, coisas magníficas acontecem. E eu acho que isso é muito magnífico. Agora, imagina se a gente não abre essa visão, como assim, eu acho que eu tive a melhor explicação da minha vida para esse cenário, foi essa que você acabou de me dar agora. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai falar assim, caramba, é isso aí, sabe? E faltava essa informação, porque assim, quantas pessoas não perderam a oportunidade, né, de confiarem ali o teu filho, ou até mesmo, né, eu mesmo já fiz uma cirurgia pós-reabilitada, e eu escolhi o profissional, né, então até fissurados, reabilitados, eu quero mexer mais, eu quero, né, e tal, e eu vi isso e falar assim, tá tudo bem, né, não precisamos estar, assim, dentro de caixas para dizer, você é apto para fazer tal coisa. Então, muito bom. Eu estava com sede de vir falar e passar essa mensagem. O problema é quando essa verdade absoluta que é levantada por grupos, né,
ela acaba tirando o paciente do tratamento. É E isso aí. isso é algo super perigoso, né? E na minha visão, ele deveria ser responsabilizado. Porque eu já escutei várias vezes, né, Sim. infelizmente, já fui agredido, né, verbalmente por algumas pessoas que falaram, mas você é só dentista. Uau! E isso veio de médicos, né? E a minha resposta de volta foi: você é só médico. Tá tudo. Só que olha que conversa de quinta série, né? É, e Então, quem é perde uma. somos nós, doutor. Exatamente. Então, quando eu respondia dessa forma, eu via que eu estava sendo da quinta série. Eu falei, olha, calma aí, vamos tentar sair da quinta série, né? Vamos tentar evoluir a nossa conversa. Então, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, olha, tudo bem, mas você é um cirurgião plástico, essa pessoa que me falou, ela era uma ginecologista. Eu falei, olha, mas você é só ginecologista, então você não entende de fissura, né? Então, eu entendo a sua frustração de ter a sua formação e ter ser inapta a optar ou opinar sobre a fissura labiopalatina. Eu entendo a sua frustração. É igual às vezes quando me perguntam sobre medicamentos que eu não uso na minha rotina. Eu Sim, tenho a doutor. humildade suficiente de falar, olha, não sei, deixa eu olhar, né? Verdade. Isso mostra uma inteligência muito grande. Mas tem pessoas, não, elas acham que são soberanas, né? Então, isso é muito ruim, porque se entende, né, que o paciente, ele tem que ter o tratamento com aquele profissional, não, ele tem que ter com um profissional especializado em fissura. É verdade. É por isso que a gente tem que militar. Ele pode ter a formação de base que for. Ele é especialista em fissura, ele se dedica à fissura, se dedica. Então, pronto. Esse é o caminho. Perfeito, perfeito. Para mim já está mais do que explicado, já está assim, ó, decretado, já está aqui e vamos viralizar isso, porque a gente precisa também levar informação. Eu sei, quando tudo começou aqui no podcast, a ideia era levar, doutor, sempre, assim, como que é o fissurado na sociedade, o que é que ele pensa, como ele se relaciona, como é para um fissurado a sua cicatriz, para uma fissurada a cicatriz, né? A voz, a questão da voz, mas a informação, aí começou aquele bichinho assim, sabe, internamente falar assim, você tem que sair um pouquinho mais da bolha, vamos começar mais. E aqui, assim, eu já ganhei o meu podcast, já estou com aquela sensação de dever cumprido, mas eu quero mais. Eu vou mostrar uma imagem aqui, sua, claro, e aí eu queria que, falando mais sobre essa vida profissional e tudo, eu quero que você me explique onde foi esse local. É nítido aqui que eu vou compartilhar essa imagem. É nítido que a gente vê que você está fazendo algo que eu amo, que é, deixa eu ver, quando estiver vendo, me fale. Que eu já ensinei também, e assim, eu amo ensinar. Legal. Tá no enfim, não, tá conseguindo ver? Tô conseguindo ver. Tá. E aqui, doutor, me fale mais ou menos esse contexto, em que país você está ali ensinando, né? Pelo que eu estou vendo aí, né? Sim, essa é uma vocação que eu tenho de casa, né? Essa é a de casa, de pais professores, de esposa professora também. Que legal. Então, assim, isso eu tenho dentro de casa, né? Então, eu sempre gostei só que eu não gosto da palavra ensinar. Opa, Eu gosto da palavra compartilhar, né? Eu estou ali compartilhando, né, com dois cirurgiões. Essa imagem, especificamente, ela é do Peru, né? sim, E eu estou conversando com um cirurgião do Equador, né, e um cirurgião do Peru. Então, nós estamos ali conversando sobre o próximo procedimento que vai ser feito, né? Então, isso para mim, é o mais importante do trabalho humanitário que eu faço, porque o perfeito. objetivo não é operar todo mundo, né? O Sim, objetivo não ser o dono do conhecimento, né? Como acontece em vários centros aqui no Brasil, né? Ah, não, o centro bom é aquele, e só esse cirurgião ele não compartilha, e ele acha que o paciente vai ficar indo até a casa dele, lá, o centro dele, para tratar por 20 anos. Isso não vai acontecer. A é gente tem verdade. que disseminar o conhecimento. Então, aqui eu estou compartilhando, a gente tem essa filosofia dentro da fundação, que
ensinar a pessoa local, né, o cirurgião local, equipe multidisciplinar local, a operar os pacientes com qualidade, né? E aqui eu estou fazendo literalmente isso. A gente está conversando do procedimento que vai ser feito a seguir, né? Então está tendo uma pequena aulinha ali, um compartilhamentozinho, para a gente poder operar o paciente com segurança e poder dar o melhor resultado possível. Perfeito, perfeito, doutor. É isso, assim. Eu gostei muito da sua fala, quando você fala compartilhar, não ensinar, compartilhar, e não ser o dono da razão. Sou eu que tenho uma verdade absoluta. Me dá até arrepio quando se fala em verdades absolutas, né? A gente sabe que isso não, na história do mundo, isso não foi muito bom, né? Quando se Nunca deu certo, né? Nunca deu certo. E não é diferente na área da fissura. Então, para vocês aí que estão na caminhada, eu já estou reabilitada, mas vocês que estão aí na caminhada ou acabaram de receber o diagnóstico, que vai ter um bebê fissurado, então prestem bastante atenção nesse podcast. Eu acho que ele está sendo muito esclarecedor. O doutor Fernando está sendo muito humilde aqui, em abrir o teu coração mesmo, sabe? Tirando o jaleco e dizendo assim, olha, quando eu não sei, eu digo que não sei. Quando eu sei, eu vou dar o meu melhor, né? Não é isso mesmo, doutor? E é legal que você falou, assim, que é uma jornada, né? Assim, uma coisa que me frustra muito também, não dos pais, os pais são puros, né? Eles estão ali no momento individual deles, né? Mas uma coisa que me frustra bastante, que às vezes até me tira um pouco da razão, é quando você tenta impor a sua realidade, a sua régua, né, para o outro. E isso é muito ruim, né? Se a gente pensar que o tratamento, todo mundo fala, tem que humanizar o tratamento, tem que ser individual, mas você não respeita a individualidade, né? Isso não faz sentido, né? E uma coisa que também eu tenho escutado muito é falar assim, eu sou um paciente, como você falou, e desculpa, né, usar a sua frase, assim, você fala assim, eu já sou reabilitada. Você não precisa ser reabilitada, você pode estar sempre em mudança, e as mudanças são lindas, né? Você pode estar se reinventando a todo momento, né? Parece que a gente criou um início, meio e o fim. Não, é uma jornada. Essa jornada, ela é livre. Você pode querer operar o nariz de novo, você pode querer fazer preenchedores aonde você quiser, você pode mudar a cor do cabelo, você pode continuar se reinventando o quanto você quiser. Só que se criou não, tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim. Essa, desculpa a palavra, mas parece que esse sofrimento tem que acabar. Não, é uma jornada. Doutor, É uma isso mesmo. jornada, vamos seguir nela. De quanto tempo? O tempo que for, né? Vamos só seguir essa jornada. Então, tem pessoas que precisam de fonoterapia durante a vida toda, tem pessoas que não precisam, tem pessoas que com uma cirurgia no lábio, elas se sentem bem e está tudo certo. Tem gente que precisa de mais procedimentos, tem gente que precisa de menos, tem gente que precisa de revisões cirúrgicas durante a vida, mas eu acho que esse termo mostra que você já não está na jornada, e essa jornada, como você me disse antes, você ainda está se reinventando, isso é lindo, então continua nela, continua nela. É verdade, assim, eu aprendo sempre aqui com todos vocês, assim, realmente eu sempre usei esse termo. Existe a bandeira também de falar assim, não, tá bom do jeito que você tá, você tem que se amar do jeito que você tá, e forçar, e eu falo sempre, gente, a autoestima não é a vontade de você de beber água, você sente sede, você vai lá e bebe água, não é, a autoestima é algo muito psicologicamente falando, é uma construção, é todo. É individual, É né? É individual, individual. Né? não é estético, somente puramente estético. E eu Não, acho que a não. nossa pressão, doutor, em todo esse processo de reabilitação, é a estética, sabe? Então, se fala muito. Quando eu estou trazendo os podcasts, principalmente quando eu falo com outras causas, né? Já falei com surdos, cadeirante, amanhã vou falar com uma deficiente visual, uma cega. E aí ela falou para mim, eu sempre explico, né? Olha, a fissura, ela não é só lábio aberto, mal formado,
existem coisas funcionais que atrapalham no dia a dia, né? Desde o seu nascimento até o seu desenvolvimento. Então, eu gosto sempre de trazer isso, mas essa visão do reabilitado, já estou reabilitada, ou estou em reabilitação, realmente é como se a gente quisesse delimitar a questão do sofrimento. E eu posso te confessar uma coisa do coração aqui, agora quem vai abrir o coração sou eu. A gente passa por tanto processo, a gente fica tentando se validar nessa sociedade onde tem padrões de beleza, e eu fui uma dessas, eu sofri muito com relação à minha estética, que quando eu falo assim, quando eu estiver reabilitada, ou seja, quando acabar, decretou a alta, eu vai parar, assim, os bullying, os olhares curiosos, os olhares jocosos, né, que existe, infelizmente, não foi porque eu finalizei as cirurgias que o outro, quando vê um formato do rosto diferente, ele pode até achar graça, e é dele isso, não é meu, né? Então é da própria personalidade, existem tantas coisas por trás disso. Então, isso não vai acabar. E eu gosto de deixar isso claro aqui para o fissurado, para quem está nessa jornada. Olha, você vai fazer essas cirurgias para as mães, os pais, né? Eles vão concluir, vão chegar na sua etapa final, mas isso não é garantia de nada, não é garantia que ele vai se amar mais, não é garantia que as pessoas vão parar de observá-lo, de perguntar, foi um acidente? Você caiu, bateu a boca, né? Então, e vai estar tudo bem, ele vai ter só ela ou ele, vai ter aí a sua experiência para contar, olha, eu nasci com a má formação, nananã, e aí começa, que tem história, fissurado e profissional que trabalha na área da fissura, tem a história. Doutor, conta uma história assim, inusitada, não sei se você está lembrando agora, algo assim, mas algo que te chamou a atenção, ou algo que, de alguma forma, também assim, como você acabou de me fazer ampliar o horizonte, assim, poxa, eu achava que era isso, e depois desse contato aqui foi outro, lidando mais de 15 anos aí, nessa fase aí. Já dá para perceber como o fissurado pensa e já dá mais ou menos para sentir como é que é aí? Eu acho que dá para entender as etapas, né? Igual para mim são, eu vejo isso de uma forma muito clara, que é a jornada, né? Que eu sempre falo isso. Se você conversar com qualquer paciente meu, ele vai falar assim: Fernando tem a mesma historinha desde a primeira consulta, que é que, olha, é uma jornada, um dia depois do outro. Não pode tentar antever o problema, né? Você não pode, e assim, só eu tietando com você aqui agora, né? Quando você falou que você tentava se validar, né? Ou resolver os seus traumas em cada mesa cirúrgica, né? Que foi quando a gente começou a conversar mesmo. Eu chorei aquele dia. Você me tocou profundamente ali, né? Então, eu sempre conto a mesma história para todos os pacientes porque eu realmente acredito nessa jornada, né? Então, para mim, o que mais é bonito de ver, né, nesses 15 anos é essa mudança do paciente, da família do paciente nessa jornada, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer? O primeiro momento e a gente tem que conversar sobre isso de uma forma muito aberta, né? Tá. É o luto, né? Sim. A família vive um luto. Você falou assim, como assim luto, Fernando? Você está sendo desrespeitoso, a criança não morreu, é só uma fissura. Não, a gente tem que sair da quinta série, né, e conversar mais aberto, porque é um luto, sim. É um luto porque a criança que foi idealizada, né, ela veio com uma má formação congênita, né, que hoje em dia a gente não sabe quem são os culpados. Eu não tenho interesse nenhum de saber quem são os culpados. Perfeito, doutor. Eu tenho Adoro interesse de saber assim, como que a gente pode cuidar bem, com respeito, nesse caminho do tratamento, né? Então, esse primeiro momento de luto, o que eu falo sempre nas consultas, e são consultas de mais de uma hora, né? Eu desconheço um colega, né, que seja médico ou cirurgião dentista, que passe ali 1h30 com o paciente no consultório, conversando sobre isso, né? Conversando sobre, olha, a caminhada é longa, você primeiro tem que estar tranquila com seu marido, como que vocês estão juntos, vocês estão separados, vocês estão pensando em separar, calma, vamos aqui, um paciente cada vez, vamos caminhar juntos, eu sempre falo isso, vamos caminhar juntos, né?
Então, passou essa primeira etapa, é comum ver as avós muito preocupadas, né, com tudo que aconteceu, né, aí fazendo uma brincadeira também, né, a sogra Ah. apontando dedos, falando, ah, a culpa dela, né, tem Botou a sempre chave? Botou a chave no sutiã. isso, Eita! e por aí vai, fofocou no portal da porta, e assim, e por É. aí, por aí vai. Mas esse primeiro momento de luto, ele você tem que abordá-lo com uma seriedade muito grande e com uma verdade técnica. Ela não pode ser individual, não pode ser o que eu acho, tem que ser o que é técnico. Mas naquele momento você tem que entender isso, mas você tem que buscar essa mãe, né? Buscar esse pai, né? Que tem que estar junto. Então, falando do que mais me impressionou nesses 15 anos, é essa mudança. A primeira cirurgia, nós fazemos, no nosso serviço faz com 3 meses, né? E 5 quilos. Faz com uma criança muito pequena ainda, né? A mãe está assustada. Imagina você entregar seu filho, né? Com 3 meses, 5 quilos a um profissional que você conheceu no máximo 3 meses, Meu Deus, não tem como ser doutor. antes. Ou imagina você fazer isso num país desse que eu opero, aonde Uhum. você não conversa a minha língua, né? Você não está entendendo o que eu estou fazendo. Às vezes eu tenho uma cor de pele 100% diferente da sua, uma cultura 100% diferente, e você está Né? entregando o seu bem maior ali, né? Então, Uau. depois dessa primeira etapa, aí para mim é o que é o mais bonito. Você vê a mudança. E a mudança, Rita, ela não vem pela cirurgia, ela vem pelo vencimento da etapa. Isso é no meu, no meu, Tá. na minha ideologia. Sim, Porque você está falando que ela está ali feliz porque você consertou o lábio da criança. Não, 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 não. não. Porque vocês venceram essa etapa. Então, quando eu coloco isso, a cicatriz que ficou um pouquinho fora, o nariz que Uhum. caiu um pouquinho, isso não importa. Porque eles venceram uma etapa como família. Eles não venceram a etapa como procedimento cirúrgico. Eles Perfeito. venceram, porque senão é aquilo que você falou, por isso que eu me emocionei tanto quando você falou aquilo. Senão, em toda mesa de cirurgia, estaria 100% das soluções, e não estão. Não. A cirurgia, ela é biológica, pode acontecer de tudo, ela é o que menos importa nessa jornada, É né? verdade, é verdade. Então essa mudança, para mim, nesses 15 anos, é o que mais me emociona. Porque você tem pais, né, mãe e pai, que são super receosos, estão ali, não sabem, "Ai, será que eu vou cuidar bem? Será que eu não vou? Como é que vai ser? Como é que eu alimento?" E ferve tudo quanto é mamadeira para dar para a É criança. E verdade. passou por essa primeira etapa, a família está mais forte. Na É segunda verdade. etapa, que é a cirurgia do lábio, ou do palato, perdão, passou a cirurgia do palato, que a mãe já está tirando de letra, ela já leva o menino pendurado embaixo do braço, a coisa já vai, já vai tranquila, entendeu? Você mostra, aí pronto, o luto acabou. Eles É, já entendem que, pô, Fernando, é uma jornada, então vamos embora, então vamos nessa jornada, né? E vamos é juntos. verdade, verdade, É verdade. igual eu tenho pacientes de 15 anos de idade que foram operados por mim há 15 anos atrás. Uau. Com certeza, o resultado não é o que eu tenho hoje, né? Isso é importante dizer, tudo mudou, né? Isso, isso. A tecnologia mudou, né? A minha capacidade técnica mudou, Eu já ia falar a experiência, né, doutor? a ciência Mas, muda, mas aí, lembra que é uma jornada, você vai fazendo pequenas correções no ato cirúrgico, mas se a personalidade da família, se o entendimento da família não for esse de jornada, esse paciente está perdido. É quando você aí volta a ser triste. É quando você vai em grandes centros, como o Centrinho em Bauru, os centros do sul do Brasil, aqui em Goiás, você vê muitas pessoas não reabilitadas. Porque em algum momento, aí eu vou te parafrasear de novo, né? Botou a esperança dela numa mesa cirúrgica. E não é na jornada. é uma Eu jornada. acho que eu consegui explicar bem sempre por que eu falo tanto jornada, né? É, sim, não, com certeza. E É, aqui eu vou compartilhar outra imagem legal. contigo assim, gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela. Quando estiver vendo
Pode já iniciar. Ah, Onde é esse local? O que foi que você foi fazer lá? E tá. me conta uma história por trás dessa imagem. Esse, Fantástica. essa imagem tem uma história muito grande, assim, mas vou resumir ela, que ela para mim, lembra das mudanças na jornada, né? Aham. Essa é a minha mudança. Essa é uma mudança pessoal muito grande no quesito profissional, né? Sim, Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu trabalhei numa gigantesca fundação só de pacientes fissurados. sim, E eu amava o trabalho. Era assim, era tudo de bom. Mas para mim faltava o componente social, né? sim. Faltava ir para lugares aonde as pessoas realmente precisam. Não em lugares onde eu tenha um bom hotel, aonde eu tenha um voo mais fácil para chegar, né? Eu sempre quis ir em lugares aonde as pessoas são esquecidas pela sociedade, né? Perfeito. E eu tive a chance de trabalhar para essa fundação, que é a fundação que eu trabalho hoje, né? Eu hoje sou diretor geral de operações dessa fundação. Tenho uma paixão absurda por eles, Doutor, porque qual fundação podemos falar aqui? pode, ela chama Operação Internacional. Internacional, sim. Operation International. Ah, sim, sim. Eles são uma fundação que tem 18 missões médicas por ano, Uau. né? Nós fazemos todo o escopo da medicina, a gente faz a cirurgia bucomaxilo, faz cirurgia geral, faz oftalmologia, Sim. faz, faz uma série de cirurgias diferentes, e, de novo, eu como dentista coordeno essa galera toda, mas, enfim, isso é outra história, a gente já passou por ela, a gente já passou por essa história. Mas o que eu quero dizer sobre a operação internacional é que eles também fazem uma parte social muito grande. Ela também administra e cuida de orfanatos, né? Ah, Então, a fundação ela tem 3 orfanatos hoje, com 700 crianças dentro desse orfanato, que são vítimas, né, do HIV na região de Uganda, né, ali na região de Rakai, em Uganda. Então, eu sou um apaixonado por esse trabalho. Então, quando eu tive que fazer a migração dessa fundação, que era só virada para o fissurado, para essa outra, foi sim, uma decisão muito difícil para mim, né? imagino. Porque essa pessoa abriu a chance do meu PhD nos Estados Unidos, essa pessoa abriu as portas para o trabalho internacional. Então, dizer adeus para ele foi duro, né? Mas, ao mesmo tempo, abriu essa porta incrível para o trabalho humanitário que eu sou apaixonado, né? Então, hoje, eu não só faço a parte cirúrgica desses lugares, como também essa parte social. Então, a Sim. gente desenvolve escolas, a gente desenvolve orfanatos, a gente constrói casas. Então, acho que o meu sonho lá atrás foi só crescendo, né? Verdade! Olha que interessante, meu Deus do céu, que coisa Falando, divina! para mim, de novo, sortudo, as estrelas se alinharam e deu tudo certo. Ô, Então, assim, doutor, essa foto ela é bem emblemática para mim, ela é muito porque foi linda. a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir para Uganda, né, e estar lá no orfanato com as crianças. Então, é excelente. Doutor, a gente já está encaminhando, assim, está passando muito rápido. Eu ficaria horas e horas conversando contigo aqui. Espero que um dia, quem sabe, né, esse podcast crescendo, a gente não se encontre para uma parte 2 presencial. Que a mágica, para mim, é quando está olho no olho e a gente conversa, bate papo e aquela coisa. Mas a gente faz com o que a gente tem agora. Eu não poderia deixar de conversar contigo, porque eu sou sua fã e eu vou tietar mesmo. E é isso, ó. Vamos aqui fazer, então, eu acho que você já fez várias reflexões, tanto nível profissional, familiar, fissurado. Então, eu queria fazer um resumão, na verdade, aqui. Teve um post seu, no dia 24, pessoal, de junho, é comemorado o dia da conscientização da fissura lapalatina. E esse ano, de 2024, houve lá no Congresso Nacional ali uma frase se reportando à causa, né? E eu vi o seu Instagram, como eu sou realmente seguidora e fã e tudo, eu vi que você postou e colocou uma frase. Eu queria, assim, falar contigo e desenvolver em cima dessa frase.
assim, no seu olhar ali, eu não vou lembrar exatamente o que você falou, mas pode me corrigir se eu colocar alguma palavra fora do contexto. Pelo que eu vi, você estava feliz, sim, por aquele reconhecimento lá, né? Aquela simbologia era muito grande, muito, né? Mas teve um ponto ali que eu concordo, super concordo com você, agora que eu estou no mundo da fissura, desse lado de cá, né? Então, eu percebo isso também, mas teve só uma... Ai, meu Deus, está me fugindo, mas calma aí, gente, calma aí que eu vou lembrar, calma. Teve um destaque ali que você falou assim, olha, mas poderia ter mais união. Quando você fala mais união, será que eu estou pensando o que eu estou pensando aqui? Será que estamos conectados? A união, ele no sentido dos serviços ali, é isso mesmo? Ou você quer trazer mais alguma coisa? Não, é exatamente isso, mas com uma pegada de a união, ela tem que vir não só para a luta dos direitos, né, mas pela não agressividade entre os serviços. E isso é uma coisa que tem que ser dita, né? Eu tenho colegas em serviços no Brasil inteiro. Todos eles sofrem a mesma agressividade de outros serviços. Ou seja, um serviço de São Paulo acha que é melhor do que o serviço do Sul. O serviço do Sul acha que é melhor do que o serviço do Rio de Janeiro. Aí o serviço do Rio de Janeiro acha que é melhor do que o serviço da região norte do Brasil. Aí a região norte acha que é melhor do que o do centro-oeste. Então, é uma briga para alguém ter razão em algo que ninguém precisa ter razão. Você tem que Perfeito. oferecer o seu melhor, né? Então, quando eu vejo, principalmente, né, profissionais querendo falar que o meu é melhor, o meu é certo, e trazer as verdades absolutas, isso me entristece muito. E aí, esses profissionais conseguem fazer, talvez, porque aí eu vou defender os pais, né? Tá. Conseguem fazer uma lavagem cerebral nas famílias, que essas famílias que são influenciadoras, como você, como outras pessoas, conseguem, às vezes, falar assim, não, o certo é ele, o outro está errado. Você não sabe, cada um tem uma caminhada, cada um tem uma forma de tratar. Imagina eu colocar essa frase para uma mãe que acabou de operar o filho e falar assim, ó, você tinha que ter operado em São Paulo é que é bom. Para essa mãe que está passando por aquela fase que eu te falei da jornada de luta, ela vai falar, pronto, eu fiz a pior coisa para o meu filho. Acabou. Né? Meu Tem a filho já sensação pior do que isso, doutor? não tem, principalmente com as redes sociais. Né? Ah, O algoritmo joga aquilo como se fosse uma coisa simples. Aí vai uma mãe para o sul operar. Ela chega lá no sul, o doutor fala assim, ó, em 2 cirurgias, seu filho não precisa de mais nada. uau. Aí, como assim, cara? Como assim? Não, porque o doutor lá falou que são 2 cirurgias, ele não precisa de enxerto, ele não precisa de tratamento dentário, ele não precisa de fono, são 2 cirurgias com ele e resolve. E esse profissional consegue chegar em tanta gente que depois nós somos os errados, aquele que fala assim, não, olha, é longo, é devagar. Então, quer É, dizer, essa falta de união vai fazer com que não dê certo. Porque, por exemplo, quando o Congresso Nacional se mobiliza para criar centros, né, para criar sim. profissionais, para disponibilizar o serviço de qualidade, define qualidade. Se for na sua regra, pode ser uma, se for na regra do outro, é outra. Se... Isso. Então, por que não falar assim, ó, vamos disponibilizar serviços no momento certo, com profissionais treinados, né, e que estejam sob a supervisão dos mesmos, eles não precisam estar com uma peça central que divide o Tá, conhecimento, não, perfeito. todos juntos, lembra que eu falei que o legal é compartilhar, É né? isso. Todo mundo compartilhando o conhecimento, porque senão não tem um porquê, né? Eu escutei uma vez, e eu vou te falar assim, Rita, que eu saí do congresso nesse dia. Eu estava num congresso de cirurgia plástica, da Associação, da Associação Brasileira de Fissurados. Eu tinha dado minha aula, outros colegas tinham dado aula. Aí, no final do dia, um cirurgião geral médico, cirurgião geral, estava mostrando os casos dele falando, olha, eu estou lá na região norte, lá no Amazonas, eu acho. Ele falou, cara, eu estou tão distante. E, assim, esses são os resultados que eu consigo fazer com os materiais que eu tenho, com as Sim, equipes que eu tenho e tal. Cara, eu saí,
queria bater palma, quando eu comecei a querer bater palma para ele, uma pessoa levantou, te juro, um cirurgião plástico levantou e falou que ele devia ser preso pelo que ele estava fazendo. Aí, Assim, igual eu te falei, eu sou de comprar brigas, né? Aí, primeira coisa que eu perguntei, falei, o senhor está disposto a ir lá 5 dias de barco para chegar uau, nessa comunidade e fazer essa cirurgia? é assim Não, mesmo. não, não estou. Ah, então não reclama, cara. Porque, então, E nem assim, vai prender, e não vai mandar prender ninguém, porque talvez esse cristão aí da vida só tem ele ali para não, operar, e gente. tava excelente o resultado no que era possível. É Então, tá isso, vendo? doutor, é isso. Quando você parar, enquanto o universo fissurado, que engloba profissionais e Tá, pacientes, não sim, pararem de apontar dedos, nada vai mudar. Nada vai mudar. é verdade, Porque doutor. agora tem pessoas que estão indo mais ao Congresso Nacional que estão Sim, vendo agora uma oportunidade política na vida. Tá certo, mas não esquece o que você tá, da onde você está vindo, né? Não a esquece qual realidade, né, doutor? A minha realidade é diferente. A é gente isso, percorria 32 horas de ônibus e eu voltava operada com a minha mãe, com dieta líquida. Imagine o sofrimento imagina. da minha mãe, né? E a gente voltava. São muitas horas de ônibus, eu nunca me esqueço, É, sabe? Outra coisa, eu vou complementar, então, quando você fala assim, porque só o X, o Y, ele o centro melhor e tal, para se operar, ter os melhores resultados, aquela coisa toda. E cada caso é um caso, cada fissura é uhum. uma fissura, Eu né? só te interrompendo, eu tenho certeza que eles também têm os maiores problemas. Como não? Sim, sim, Lógico, sim. porque acontece com quem opera. Se você opera muito, muitos problemas. Se você opera Problema. pouco, poucos problemas. É isso aí, né? Então, e aí eu fico assim, pensando na mãe que não pode nem sequer se deslocar para achar aquele centro que é com os melhores, a qualidade que se fala, né? A melhor qualidade do mundo e tal, e tal. Eu sei, pessoal, que eu posso desagradar muitas pessoas e posso perder seguidores, mas assim, de verdade, a minha intenção aqui é levar, eu tenho certeza que a do doutor Fernando, é levar realmente, abrir nossos horizontes. Eu concordo plenamente contigo. Se a gente não começar a mudar esse olhar, não é porque eu tive um determinado tipo de tratamento que todos vão ter. Eu coloquei um antes e um depois meu lá no Instagram e falei assim, olha só, botei muito, só essa frase mesmo, até para a mãe, o fissurado chegar lá. Esse antes e depois não quer dizer estético. Isso quer dizer que eu consegui, eu finalizei um ciclo, né? Não vou mais falar pós-reabilitada. Eu cheguei e finalizei um ciclo, né? Mas não quer dizer que é o resultado, porque ela alcançou isso. Não, parem, não é sobre referência de beleza, eu não quero, Não, não não. sou e não vou querer ser, entendeu? Eu já estou enfrentando outros problemas agora com a minha imagem. Toda vez que eu saía da sala de cirurgia, doutor, eu tinha que me acostumar com a minha nova face, que não é É. fácil, né? E agora eu tenho que me acostumar agora eu tô com 41 anos de idade, eu estou chegando, né, nessa da fase madura, das rugas, linha de expressão. Então eu já estou vivendo uma outra fase. Então não é sobre estética, não é. Eu só falo assim, olha, comecei aqui, já estou aqui, cheguei Isso. esse o ponto, entendeu? Então, imagina você chega para uma mãe e fala, não, porque só você operar em tal, YZ e tal, é o melhor resultado. E quem não pode, quem não tem condições para ter acesso, para se deslocar, para ir até lá, aí vai E, ficar com aquela sensação, poxa, não deu o melhor para o meu filho. Poxa, gente, é. vamos parar com isso. E isso para mim, ele não tem outra palavra, que é uma palavra pesada, do que criminoso. Porque você está tirando da pessoa a oportunidade de correr atrás do tratamento que é melhor para a família dela. Lembra que a gente falou que é uma jornada individual? Então, às vezes, o melhor vai ser tratar comigo. Tem pacientes que chegam na minha frente e me adoram. Tem pacientes que não gostam de mim, e tudo bem. E tudo E, bem, sim. e tem pacientes que vêm, consultam comigo e falam, Fernando, infelizmente a gente não consegue fazer o tratamento com você. Eu falo, olha, pede para o seu cirurgião lá falar comigo, que eu posso dar uma opinião, dar assim, um rumo diferente. Ninguém procura, né? É, Ninguém procura. Mas o que eu quero dizer assim, agora eu já sofri muito de pacientes
que não vieram tratar comigo no primeiro momento, porque alguém disse para eles, ele é dentista. Ah, ele tem problemas nas cirurgias dele. Cara, quem não tem? Né? Assim, e outra, os resultados que eu mostro são meus. Ninguém mostra, eu não mostro o resultado dos outros. Então, o que eu tenho ali hoje de excelência a mostrar é aquilo. Agora, quando esse paciente é impedido pela essa, né, rede de certezas a chegar no tratamento, imagina quantas vezes essa mãe se flagelou por isso, quanto essa mãe sofreu, fala, putz, será que lá naquele profissional é melhor? Será que no outro é melhor? Ah, porque a assistente social dessa região falou que o melhor é esse doutor, ela falou mal do outro. Primeiro que se um profissional fala mal de outro, você tem que duvidar do profissionalismo dessa pessoa. Essa é a minha teoria, né? Mas, assim, eu acho que isso chega a ser criminoso num ponto onde você está trazendo uma fake news, uma desinformação, e levando isso a um problema muito maior, que é a falta de acesso, né? Porque, assim, eu tenho colegas da bucomaxilo, da plástica, da otorrino, que são, assim, fenomenais, são excelentes cirurgiões. E os caras falam a mesma coisa, Fernando, é difícil demais operar aqui nessa região, cara, porque tem uma pessoa que fala mal do nosso trabalho, aí tem não sei quem. Então, quer dizer, por que você tem que fazer isso? Você, como influenciador, né, pai, paciente, profissional, só traz informação. Ela nua e crua, né? Agora, a partir do momento... minha avó, né? Falando de novo da minha avó, né? Minha avó falava isso e eu achava muito sábio. Ela falava assim, ó, a partir do momento que você adjetiva a pessoa, você está dando sua opinião. Opa! Né? Eu adoro isso. É Assim, isso mesmo, não, doutor. o Fernando é feio. Não, calma, você está dando sua opinião. Não, você tem que ser sem aditivos, né? Aí pronto, a coisa funciona. Você está adjetivando, você está trazendo uma opinião pessoal. E ali ninguém precisa saber sua opinião pessoal. E só para fechar isso, né? Assim, eu vou trazer o que eu penso em relação a isso. Eu poderia muito bem chegar na rede social e ser a única a contar a minha história e ser a referência de tudo e tal. Mas por que eu trouxe o podcast? O podcast não é sobre a minha história, é sobre ouvir e contar histórias, né? Então, somos todos nós, porque eu entendi que durante essa jornada, e mesmo fechando o ciclo, eu estou aprendendo até hoje, doutor. Mesmo não Você precisando. está abrindo outro, é outra página, você está indo Você para outro entendeu? capítulo, e É pronto. isso, e eu estou aprendendo. E assim, não é porque eu resolvi o meu universo, essa minha bolinha aqui, que é uma bolha de uma baiana que nasceu no interior da Bahia, né, e tal, e aquelas foram as condições da época, né, sejam elas sociais, financeiras, né, que enfrentamos e tal, que vai ser de todo mundo. Eu estou vendo que não. Tem fissurado que sofreu bullying, assim como eu, físico, psicológico, mas eu acabei de conversar com um fissurado que ele foi chamado de deficiente, que ele falou assim, como assim? Ele só veio perceber que os colegas da sala se juntaram e foram para a diretoria. Olha, o fulano estava chamando ciclano lá de deficiente. E aí ele até achou que fosse um apelido que tinham gerado para outra pessoa. Então o cara não tá nem aí desconectadaço dessa coisa do preconceito consigo mesmo, né? Então cada realidade, é por isso que eu estou aqui, para trazer essa realidade. Vamos fechar, vou botar mais uma imagem, e essa imagem para mim é muito cara, porque, doutor, essa imagem aqui, deixa eu pegar aqui, é um ambiente, é um local, deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá. Peraí, só um minutinho, eu chego lá. Essa imagem é uma imagem na qual que eu passei muitas e muitas vezes na minha vida. Esse local aí, não exatamente aí contigo, não tive essa oportunidade de operar com você. Doutor, ó, vendo aquelas fotos ali, dá até vontade de falar assim, doutor, me opera aí, porque eu tô Não com é? vontade de operar. E assim, eu tô garotão aí, né? De cabelo curto ainda, né? Barba rala. Me fala, você é esse desse De uniforme preto. mais escuro, Isso, né? eu sou de preto, é. Tá. Onde foi o contexto?
Essa é uma foto daquela mesma época do Peru, né? Tá, Que você acabou trazendo do mesmo momento, né? tá. De ensino, né? Então, ali você pode ver que o cirurgião que estava aprendendo lá na aula, né? Que a gente Sim. estava ali compartilhando, ele está ali observando a cirurgia agora, e eu estou operando contra os dois cirurgiões também observando, né? Então, a gente Uau. vai ali guiando eles no passo a passo. E o Sim. legal, assim, não dessa foto em específico, mas de uma outra foto que eu não acredito que não tenha postado, mostra Hã. o quanto essa minha jornada me levou, né, para lugares incríveis, né? Eu estava uma vez no Líbano, né, Hã. operando pacientes, Sim. e do meu lado tinham duas mulheres cirurgiãs que para mim são uma das maiores cirurgiãs de fissurados do mundo, né? Uau, doutor. As duas estavam do meu lado. Uma chama Natalie Ruth, que é de Amsterdã, e a Caroline Rogers, que é da Universidade de Harvard, né? As duas estavam comigo para elas, entre aspas, né, aprenderem sobre o procedimento que eu descrevi na literatura, né, que é sobre o setback de premaxila, quando a criança nasce com aquela região anterior bem projetada, né? Sim, sim. A gente faz cortes na base dessa premaxila e traz ela para a posição correta, né? Então a criança tem um estigma menor, né, durante o tratamento, ela desenvolve melhor e ela tem um lábio dentro da normalidade que a gente espera. Sim, sim. Então, 16 eu descrevi isso pela primeira vez, né, assim, com essa modificação, inclusive na literatura é conhecido com o meu sobrenome, né, essa técnica tem o meu sobrenome, Uau, e, e, a, meu Deus! elas estavam lá, aí na minha cabeça, te juro que na minha cabeça passava um filme, né, duas mulheres que eu, assim, eu sou extremamente fã, né, e assim, sou um admirador do trabalho, da capacidade delas. Sim. Primeiro, elas me chamarem de amigo, né, assim, e até hoje, se você ver algumas postagens ali, elas sempre comentam, elas sempre participam, né, sempre falam comigo ali, com saudade, ou de reconhecimento mútuo, né, Sim. mas elas estarem me auxiliando em um procedimento. Então, quer Uau. dizer, aí volta para aquela sua primeira pergunta, né, assim, só para amarrar, né? Hã. É um dentista brasileiro sendo auxiliado por duas das maiores cirurgiãs plásticas em fissuras no mundo. Mas não que eu seja melhor do que elas, não que elas sejam melhores do que eu. Ali a gente estava junto, fazendo o melhor para o paciente. Então, não importa qual é. Ninguém me perguntou, elas sabem, mas ninguém me perguntou qual diploma que eu tenho lá atrás. Todos me perguntaram qual é a sua dedicação, o que você vive para fazer, fissurados. Então, por isso que eu acho que elas me deram o privilégio de operar com elas. E a gente operou durante uma semana, 50 pacientes na região de Beirute, no Líbano, e foi Uau. assim, uma sensação de dever cumprido, de falar assim, uau, ali ninguém julga ninguém, a gente está fazendo a coisa certa, elas estão me ensinando, eu estou ensinando para elas, a gente está compartilhando, né? É E verdade. isso é o que eu acho que falta no Brasil. É. Eu acho que isso, por isso que o seu podcast é tão importante, Rita, assim, você está compartilhando a sua jornada, né? E, e que isso incentive pessoas que são influenciadoras a compartilhar a história delas sem impor as verdades, É, né? concordo. Compartilhar é você estar aberto a aprender também. Compartilhar é você virar e falar assim, olha, você conhece o doutor Fernando? Não, não conheço. Posso não ter interesse em conhecer, mas não vou gratuitamente agredi-lo, né? Você conhece o doutor cirurgião plástico lá de Roraima? Não, não conheço. Mas ele é lá, ele não é bom. Ué, calma, calma, calma. Ele é Calma. bom também, todos são bons. Ninguém, ninguém entra em uma cirurgia para fazer o pior. É Ninguém. verdade. A Verdade, gente doutor. entra sempre para fazer o nosso melhor. Infelizmente, muitas das coisas a gente não controla, É, né? é, Mas é. com certeza a pessoa que é obcecada em fazer a coisa certa, ela vai melhorando, ela vai fazendo a coisa dar certo. É Então, assim verdade. como você veio melhorando, você veio
evoluindo na sua jornada de vida, eu estou evoluindo na minha jornada de vida. Então, independente da sua crença religiosa, é uma rotineira e diária evolução. É verdade. Seguir É, nessa caminhada. é verdade. Doutor, assim, eu quero fechar, eu vou fechar com uma pergunta, ponto a ponto. Por que essa pergunta ponto a ponto? Porque os fissurados nessa jornada faz muita cirurgia. Então, o que, que representa a cirurgia para a gente? Tem que cuidar dele depois da cirurgia, higienizar, fazer massagem, não sei o que e tal. Ponto. Então, ponto a ponto. A cara do fissurado. Eu vou Legal, fazer uma pergunta para você, tipo aquele bate-bola de final de entrevista, tá? legal. Mas aí eu botei como ponto a ponto, que é a cara do fissurado é levar ponto. A vida, quase que parte da vida inteira aí. Mas antes do ponto a ponto, eu preciso te agradecer. Agora é um agradecimento assim de pessoa que nasceu com fissura, que vivia a minha realidade de fissura, que sempre admirei os profissionais da área, assim, é uma coisa mágica para mim. Quando eu vejo vocês se dedicarem, quando eu sento com um profissional que trabalha há anos com fissura, e hoje teve um toque a mais, assim, eu sei muito bem o que é ser destacado de maneira, às vezes, assim, negativa. Eu passei por isso na escola, na infância, na adolescência, e quando você me traz essa questão do julgamento, né? E sendo que o único intuito que você tem, que eu vejo, que eu sinto no meu coração, quando eu ouço você falar, você apenas quer dar o seu melhor, quer ajudar o outro, não é mesmo? E os resultados são fantásticos, eu sou sua fã, assim, de verdade, eu falo assim, de verdade, eu vi um resultado, eu falei, eu queria operar agora, eu não tô operando. Eu já falei, não quero mais operar, chega, não, mas assim, fora as brincadeiras, é uma admiração. Então, obrigada por você ser tão resistente. Você é resistente a tudo isso, assim. Eu acho que o profissional e o propósito, ele falou tão mais forte do que qualquer julgamento, qualquer depreciação do seu trabalho, da pessoa, porque eu sei que quando a pessoa não atinge o profissional, ela vai para o pessoal, enfim, é coisa, né, de ser humano. Então, muito obrigada por você não ter desistido de nós, né? Eu sei que eu não operei contigo, mas eu sei que tem outros fissurados, eles não têm nada a ver com isso, com essa briga, com essa disputa de verdades. Então, muito, muito, mas muito obrigada mesmo. Só faz assim com sua mão, faz assim, pronto. Eu sou cristã, então agora, assim, me perdoe, mas deixa eu só. É coisa boa, energia boa, tá? Que Deus continue abençoando essas mãos maravilhosas. Amém. Amém, minha amiga. Ó, obrigado. O privilégio é todo meu, estou aqui emocionado, né? Assim, o privilégio é todo meu de poder estar com você, conversando. Sempre, desde a primeira vez que a gente conversou, eu te agradeci por ter falado o que você disse e o quanto isso me mudou como pessoa, né? Então, assim, te agradeço demais. E, desculpa, mas lembra quando eu te falei que eu ia mudar a sua perspectiva da sua jornada? Para mim, pelo menos como cirurgião, né? O paciente sempre fala, Fernando, é um privilégio ter você como cirurgião. Eu sempre corto o paciente bem nessa hora e falo, cara, é totalmente ao contrário, né? Obrigado pelo privilégio e pela honra de poder caminhar ao seu lado, né? E 100% dos meus pacientes vão te falar a mesma coisa. Posso não ter dado a eles o resultado que eles esperavam, posso não ter dado a eles a cura que eles imaginavam que ia ter, mas eu caminhei do lado deles, né? E caminho até hoje, em todos que querem, eu caminho com eles até hoje. Então, o privilégio é nosso, é de nós que estamos aqui do outro lado. Vocês, nós temos gratidão pelos pacientes por permitir que a gente esteja com vocês. Então, eu acho feio quando o cirurgião, né, falar, olha só o quanto eu sou bonzão, né? Assim, eu vim aqui para trazer A trazer a cirurgia. solução dos Isso, seus não. problemas. É totalmente ao contrário, né? Pelo menos para mim, o privilégio e a honra de caminhar com cada um dos meus mais de 5.000 pacientes, né? Para mim, inesquecível. Eu
sempre rezo, né, e tento levar as minhas energias para que cada um consiga vencer os desafios da vida e consiga trazer o melhor para a família, né, de cada um deles. Ponto a ponto. Ah, doutor, o senhor tem uma filha, duas filhas, um casal? Eu tenho um casal. Eu tenho um casal? casal, um já é marmanjo, já está com 18 anos, já entrou na faculdade agora, quer Uhum. seguir, Quer seguir? quer seguir esse mesmo caminho, entrou assim, por vontade própria nessa Claro. área da saúde também. E tem uma menina de 12, né, vai fazer 13, mas que é uma mocinha também, e que ela, se você for ver no Instagram, ela está sempre lá no dia quando ela não tem aula, né, ela vai no ambulatório também, os pacientes adoram ela, ela é, assim, apaixonada nas crianças, e ela está sempre lá. A gente sempre dá uma lembrancinha para as crianças depois, né, da cirurgia e tal, ela que escolhe a dedo. Né? Tô sentindo que o mosquitinho vai picar ela e o mosquitinho talvez da fissura. Os Ou dois, o né? que ela quiser ser. Bom que eu É isso. aposento logo, assim, deixa eles tocam e eu vou viajar com a esposa pelo mundo aí, ó. Doutor, pergunta ponto a ponto. Eu vou Vamos lá. listar 3 coisas e a resposta rápida a gente fecha. Quero deixar também as suas redes sociais e tudo. Dentre dessas 3 coisas aqui, tem que escolher uma. Eu sei que vai ser muito difícil. Fazendo uma rápida pesquisa sua. Operar, compartilhar conhecimento ou colecionar combis? É combis ou tem outros? Nossa, tem que escolher só uma. Meu Deus. Bote na ordem. Botar Então, na ordem. bote na ordem. Operar. Assim, Eu sei. operar para mim assim, é tudo. Assim, é um momento onde eu não vejo o horário passar, assim, graças a Deus eu consigo viver de cirurgia, né? Mas se um dia eu não tivesse as atribuições dos meus filhos para cuidar deles, né? Sim, Da minha casa para prover para minha família, eu estaria hoje provavelmente trabalhando para a mesma fundação que eu trabalho, morando na África, operando pacientes. Uau! Quem me conhece Sabe, né? não vai duvidar disso hora nenhuma. O dinheiro nunca me moveu. Sempre foi o poder reabilitar ou reinserir a sociedade de alguma forma, ou seja, construindo casa lá atrás ou operando. Né? E doutor, como que pode terminar? Não, o Pode segundo, você falou para botar na ordem. sim, O segundo, eu vou falar assim, aí vai a Kombi. Eu não gosto da assim, eu sou meio maluco, né? Assim, eu adoro aprender, né, as coisas e adoro fazer muito manual. Aqueles carros que eu posto, né, aquilo tudo que eu faço, fui eu que restaurei, né? Eu fiz a funilaria e a pintura dos carros eu mesmo, né? Meu Se você Deus! for ver para trás lá no Instagram, tem alguns vídeos que eu estou lixando com a minha filha, com a minha esposa, a gente está ali pintando. Eu mesmo gosto de fazer, né? Fui aprender, eu fui estudar sobre isso, né? Fiz um curso técnico de funilaria. Ele leva mesmo a sério. O doutor Fernando é muito determinado, gente. Olha aí. Durante a pandemia, né, ali, eu tive um tempo mais livre. E o terceiro, eu diria que é o compartilhar, né? Para mim, o compartilhar, ele é o legado que você deixa, né? Então, eu adoro, eu publico bastante, né? Assim, uma coisa que eu faço hoje um pouco menos, né? Mas no meu auge de publicação, a gente publicava 25 artigos por ano, né? Em revistas distintas, né? Em revistas internacionais, às vezes nacionais, a gente publicava bastante livro, né? Eu tenho alguns capítulos de livro publicados também relacionado ao tema de deformidades faciais, a fissura, as cirurgias de voz, né, de melhora da voz do paciente, que é insuficiência velofaríngea. Eu também gosto muito de operar, porque é uma cirurgia super funcional para o paciente, né? Então, mas esse é o melhor legado que a gente deixa, né? Que é o de deixar um pouco
do conhecimento ali registrado para outras gerações assumirem, né? Dizem que se você correr e ler, a vida está resolvida. Ou seja, você corre para cuidar da saúde e você lê, porque 100% dos problemas que você acha que você tem, alguém já teve, já resolveu e deixou no livro. Você só não leu. É verdade. E agora é o podcast, o áudio, né? Agora só você não ouviu, não assistiu, né? É só não ouvir, exatamente. Eu ainda não consegui ouvir um audiobook, já tentei, né, nesses Eu gosto muito. voo de 40 horas, assim, já baixei um monte, mas eu não consegui ainda. Para mim, eu gosto do papel, né? Eu sou um cara. Doutor? Eu tenho, assim, só porque agora a gente já está nas intimidades, né? É assim mesmo, é que o Eu fissurada pode tenho, assim. nesses 15 anos, né? Eu tenho sempre, por ano, eu tenho um livro, né, Sim. que é um livro de anotações e que eu faço, não sei se vai dar para ver, mas eu faço por paciente. Ó. Sim, dá. Eu vi a imagem Eu e desenho, tá. desenho, aí eu vou lá, desenho alguma coisa Uau! específica, tento desenhar um pouquinho Dá do para que eu ver um estou rabisco aí. fazendo. Aham. Então, assim, a gente abre o meu Mas armário, deve ter pelo menos uns 12, 10 livros desses, de coisa. Então, eu gosto de papel, estou velho, eu gosto de papel. Ô, doutor, então, como que as pessoas te acham, na verdade? Tá no Instagram? E outra coisa, um detalhe, eu queria muito ter perguntado isso. Não é o primeiro podcast esse, porque você já teve o Cleft Pod. É o Não, Podcleft. Podcleft. Cadê ele? Pô? Então, assim, na rede social, para mim, o Instagram é o único que eu aprendi a mexer, entre aspas, né? Que a minha filha não precisa me auxiliar para mexer. Então, é o Almas _ Fernando, assim, quem tiver alguma dúvida, eu sempre respondo, né? Assim, pacientes que estão... Eu só não opino em tratamento de outros colegas, que eu acho que é desrespeitoso. Mas pedir, o que você acha que deve fazer ali, aqui, você conversa com outro profissional, eu estou super aberto. Assim, então, na rede social ali, eu sou sempre, eu mesmo que respondo, então, estou super aberto a tudo isso. Tá. E você perguntou da... Sobre o Podcleft. Ah, o Podcleft, o Teve Podcleft, uma passagem ali, ou teve, não sei se acabou. o Podcleft foi uma iniciativa que eu pensei para trazer isso que você faz, né, que é de comunicar com o colega, né, de comunicar com a família e falar de uma maneira leve, né, assim, muito tranquila. Só que, como você sabe bem, dá um trabalho do caramba. Dá. Então, é um projeto que está guardado ali, né? Mas eu tenho vontade de voltar, principalmente durante as missões, né? Então, o meu objetivo seria talvez sentar com esses profissionais de outros países e trocar uma ideia com eles, né? Sobre, cara, e aí, como que você está? O que você acha disso tudo que está acontecendo? Qual que é a experiência que você tem? Então, o Podcleft, ele deve voltar, mas nessa parte internacional. Então, a gente vai traduzir, né, para o português, a legenda, mas vai tentar entrevistar essas pessoas que eu tenho esse contato, né, lá fora, porque eu tenho aprendido, Rita, muito, mas muito mesmo, com os profissionais locais. É interessante isso, né? Eu tenho aprendido muito, porque eu vou me colocar como brasileiro / americano, né? Assim, quando o gringo chega nesses países, a gente chega cheio de razão também, né? A gente chega cheio de conhecimento, a gente realmente publica mais, a gente realmente tem mais acesso a tecnologias, né? Para você ter uma ideia, eu hoje, a gente quase não sutura pele mais, né? Aqui no Brasil. Eu uso só uma cola de pele que é especial para a pele. A gente faz pontos subcutâneos no paciente e cola a pele, né? Essa cola, ela reabsorve com 14, 21 dias, ela deixa uma cicatriz extremamente delicada na criança, e assim, são só vantagens, né? Então, Uau! dessas Eu não vantagens, sabia disso, tá, doutor? né? Tô aprendendo aí. Tem uma cola, ela chama, tem outras marcas, né? Mas a marca que a gente usa, ela chama Dermabond. É uma cola específica de pele que muita gente usa na cirurgia plástica hoje, né? É comumente conhecida. Mas essas pessoas não têm acesso a isso. Então, a única diferença é essa. Mas eles têm uma criatividade, uma capacidade técnica absurda, né? Eu opero muito com um cirurgião chamado Happy,
que ele é de Uganda, opero muito com o Eric, que é um profissional da Tanzânia. Os caras são excelentes, assim, são, assim, experts no que eles fazem. Principalmente agora que a gente está dando para eles equipamento, né? Então, vai ser legal trazer eles no podcast de alguma forma para poder mostrar o trabalho de excelência que eles também fazem hoje, né? Ai, vai ser... Ai, doutor, por favor, continue. Eu sei que dá trabalho, mas continue. Ó, você sabe que o maior sonho que eu tenho, é claro, eu quero explorar o máximo o Brasil, mas já conversei com um canadense, já conversei com uma boliviana. Assim, Legal. eu não fui buscando, foi acontecendo assim. Eu vou fazer uma live com uma fissurada da Malásia, vai ser 1 hora da manhã aqui no Uau, Brasil. que legal, que legal. E meu sonho, de verdade, assim, seria fazer, sabe, aquelas expedições internacionais, assim, mas para falar conhecer o meu semelhante, né, que é igual a mim, quando eu olhar para ele, ele olhar para mim, a gente não se estranhar, a gente falar assim, caramba, ela tem a mesma cicatriz que a minha, né, e a gente se reconhecer, fazer isso internacionalmente, assim, porque Que legal. eles ficam também muito assim, uau, Rita, seu resultado e tal, né? Ficam impressionados, eu quero falar com você e tudo, eu quero. E as histórias são muito diversas, São, cada um são. tem, né, uma história, então, assim, eu também sonho, quem sabe um dia, vou jogar para o universo aí, quem sabe um dia eu também estou aí viajando e conversando com mais pessoas também, Na, presencialmente, que eu acho na que não nossa, muda, né? na nossa fundação a gente tem, né, uma das coordenadoras, né, da missão, ela é fissurada, né, ela tem uma fissura similar à sua, e ela é, como você, né, uma mulher lindíssima, assim, né, e eu sempre falo, uso você, ela, né, como Ah, exemplo, porque os pais perguntam, né, naquela primeira etapa, né? Ah, mas o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filha? E eu sempre encaminho 4 Instagrams para eles, né? Assim, o seu é um deles, né? Assim, obrigada, doutor. encaminho com todo carinho mesmo. Obrigada, obrigada. Encaminho de um paciente pediátrico, né? Que não é meu, mas é uma criança que é super despojado também, né? Que é o Gabriel, Uhum. assim, que eu tenho um carinho Sim, absurdo por ele. É uma criança super legal. eu Tem, também. mas principalmente porque ele é despojado. Eu acho legal porque ele é É, para frentão, assim, ele é ele mesmo. isso. Mas é culpa da família, né? No bom É, sentido, é culpa da família. adoro a mãe dele, é uma querida, assim, a Rebeca. Mas é responsabilidade dela deixar ele assim, né? Assim, É, leve, leve. autoestima lá em cima. É isso aí, ela Isso está aí, isso aí. perfeita. E É. outros dois é o da Elise, que é essa colega que trabalha comigo, né? Que ela é lá dos Estados Unidos, e eu posso depois te apresentar Ah, ela. eu quero, eu quero. E um outro é um colega que foi meu paciente, que chama Gutenberg, que hoje ele é atleta, né? E medalhista em, sei lá, em diversas modalidades de corrida, e fissurado, né? E é um cara que é gerente do Banco do Brasil, vai ser pai agora. Então, assim, Uau. ele trata comigo há quase 8, 10 anos, né? Ele tem, acho que a nossa idade, ele 40 a mais, né? Mas ele veio tratando comigo, e uma das histórias dele que mais me tocou, né? E que eu chorei igual criança, quem me conhece sabe que eu choro mesmo. É meu, doutor? Ele mandou um áudio para mim, Hã? assim, Fernando, você é a primeira pessoa que eu estou mandando um áudio. Eu nunca usei o áudio do WhatsApp. Eu tinha vergonha de usar. Ah, isso é Agora, bom. e a única cirurgia que eu fiz 2 cirurgias nele. Uma do enxerto ósseo, né, que ele não tinha feito ainda, e depois para melhora da voz, que é uma cirurgia de insuficiência velofaríngea, que a gente faz, que é retirada aqui do músculo da bochecha, mas isso é outra Ô, história. doutor, é a mesma coisa da faringoplastia? Eu fiz Não, não é. faringoplastia. Isso, a faringoplastia é excelente, é uma ótima alternativa também. Só falando tecnicamente, ela pode trazer complicações maiores, né? Por isso que hoje os cirurgiões evitam fazer ela, né? Ah, tá. E hoje se faz também, né, como opção, o retalho bucinador, que é retirado de um músculo que a gente tem aqui da bochecha, Uhum. que a gente gira ele e coloca ele na região posterior do palato. Então tem essa alternativa também. Então, Caramba, não é, sabia. porque o retalho faríngeo, né, ele tem uma artéria posterior que pode, né, ser comprometida durante o ato operatório, que leva a uma complicação super séria,
E ele também, com o tempo, ele tende a encolher, né? Ele vai ficando menor, 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 e pode ser que o paciente volte a ter a insuficiência venofaríngea novamente. Mas isso é ainda, assim, tem cirurgiões que preferem, tem cirurgiões que acham que o bucinador é uma melhor opção primária, que depois tem essa outra opção mais... Então, é isso que eu estou te falando, não tem uma receita de bolo, né? É você ali entender aonde, o que faz melhor, o que sua mão faz melhor, o que o paciente está disposto a passar por isso também. Então, é uma somatória de fatores. Mas o Gutenberg, eu lembro muito dele também, assim, ele é um cara muito especial na minha vida, assim, porque eu acompanhei ele lá atrás e vejo hoje ele pai, né, um excelente profissional, super ético, né, com um coração absurdo, e ele entra em todas essas corridas de rua, 5 quilômetros, maratona, meia maratona, ele corre tudo e ganha todas, assim, o cara é um fenômeno, assim, né? Eu amo essas histórias, já vou stalkear ele, hein, para saber da história dele. E ele se você conversar com ele, você vai ver que pessoa tranquila. Que massa, que massa. Doutor, muito obrigada mais uma vez. E você que amou esse bate-papo assim como eu, coloca aqui para mim no comentário, aqui, ó, para essa baiana aqui arretada que vai correndo assim atrás dessas histórias. Bota aqui, gostou? Tá falando de onde? Você é mãe, pai, de fissurado? Então, vamos correr mais atrás de histórias aí, novas histórias. Doutor Fernando, muito obrigada. E simbora, meu povo! Até a próxima, pessoal. Tchau, doutor. Tchau, Rita. Obrigadão por tudo, minha amiga. Obrigada, de verdade. obrigada. Obrigado, gratidão mesmo. Gratidão.